Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, vamos começar a partilha da escola, né? O estudo 57, volume 1 ao 11. Então, né? Jesus estava falando no início, né? Como que é importante a gente meditar o livro do céu, esses conhecimentos, ter chegado para nós. Esmiuçar cada detalhe dessas verdades é uma graça muito grande. É isso que Ele quer de nós, que a gente se abandone cada vez mais nele, né? E viva de verdade tudo o que Ele ensina, né? Porque é o que a gente faz aqui, né? A gente somos pessoas, né? Simples, né? Pessoas simples que está buscando viver o nosso chamado, que é o chamado que Deus deu para toda criatura, que é justamente a gente voltar ao estado original para quando nós somos criados de filho de Deus, né? É o que a gente está fazendo. E ensinando isso para os nossos irmãos também, voltar para a ordem. Isso é o quê? Nada mais, nada menos que a nossa obrigação, né? Que é justamente voltar para a ordem
e conhecer, amar e servir a Deus, porque nós somos feitos para isso, né? Todos nós. O chamado universal do ser humano é isso, né? Conhecer, amar, servir a Deus. A nossa vida humana aqui é para isso, né? Então, e aí a gente vai e dá atenção porque Jesus fala e não só isso, mas a gente deixa ele nos possuir. E essa posse de Deus, dele em nós, vai nos levar a falar dele. Não tem como. A gente não vai guardar para nós a graça dele, porque quando o Criador possui uma criatura, ele a possuindo, ele vai usar sua inteligência, sua memória e sua vontade, e vai usar a sua boca para falar. Então nós vamos nos tornar instrumentos de Deus, né? Ele vai usar a nossa boca para falar essas verdades. E o que a gente faz é isso, é ler esses escritos e avisar para os nossos irmãos também. Olha o que Jesus fala aqui, né? Essa é a nossa vida, né? É contar. Para mim não tem coisa mais importante do que se abandonar em Deus, né? Às vezes a gente não entende como que uma pessoa não consegue se abandonar. A gente falou sobre isso na live, né? Como que a pessoa não consegue gostar de ouvir Jesus, gostar do que é espiritual, né? Gostar desses conteúdos e falar sobre isso, né? Como que essas coisas assim não despertam interesse, né? Mas se a gente descobre o propósito da nossa vida, a gente vai viver ela de uma forma diferente. E a gente vai sim querer conhecer esse Deus, sabendo que esse Deus não é um Deus distante, que nos quer distantes dele, não. E a prova disso é ele mandar esses escritos. A prova disso, esse é o tempo do Espírito Santo. E o que que é o tempo do Espírito Santo? É justamente ele falando nos nossos corações, é justamente ele falando por meio desses escritos divinos, e a gente lê, medita, e ele explica no nosso coração, nos dá a graça de compreender a Deus, conhecer a Deus, compreender, ter o entendimento de Deus. O Espírito Santo é que faz isso, que abre a nossa vida, né? Que abre a nossa alma, que abre o nosso coração para compreender aquilo que o próprio Cristo ensinou, porque o Cristo é o pensamento de Deus, ele é a palavra encarnada. E o Espírito Santo, esse tempo de santificação, que é o tempo do Espírito Santo, é muito mais, é o Senhor nos mostrando, nos levando a voltar ao estado original, porque Deus tem um sonho para cada criatura, né? E a gente viveu o sonho de Deus para nós, o projeto de Deus para nós, o projeto original que Deus pensou o ser humano. Então, a gente falando dessas verdades, né, dando os detalhes dessas verdades, contando do que Ele está fazendo na nossa vida, né, é justamente para iluminar aquele outro que está ouvindo também. Não tem coisa melhor, porque a verdade, quando você fala a verdade, ela purifica, ela lava, ela abre os olhos, ela tira a ignorância, e nós vamos falar sobre isso na escola, né, nessa partilha. O mal da ignorância, que a pessoa tem ignorância do espiritual das coisas. Ter a ignorância do espiritual, do sentido verdadeiro das coisas, ter ignorância do seu Criador e ter ignorância das coisas que Ele criou, que Deus nos deixou, e tratar com desprezo. Então, o que a gente faz é não só falar, porque essa palavra precisa ser vivida. Então, é ser falante e obrante. É falar disso, viver isso e anunciar para os nossos irmãos. A gente é um nada, a gente não está ganhando nada com isso, a gente não quer nada, né? Não quer se aparecer, não quer holofotes, não quer nada disso. O que a gente quer é que Deus seja conhecido também, do mesmo modo que a gente teve essa graça, né? De tocar esses escritos, né? De ter de buscar uma vida espiritual profunda e verdadeira, né? De verdade com Deus, em, com intimidade verdadeira com Deus, é o que a gente também quer ensinar, né? É explicar aquilo que Ele mesmo nos explica e contar para todo mundo dele, né? Explicar para todo mundo, olha o que Jesus fala, o mundo tem que conhecer, né? O mundo tem que saber, né? É necessário, aí você fala, mas não precisa, se alguém quiser, a pessoa mesmo procura. Não, as pessoas não estão procurando isso, né?
Infelizmente, é necessário falar, é necessário, Deus quer usar das criaturas, né? Porque o ser humano já está com o coração muito fechado para Deus. E ele avisa, ele usa os seus mensageiros. É a forma com que Deus usa. Do mesmo modo, tem muita gente usando a internet para muitas coisas, mas para ler esses escritos, para falar disso, para falar do espiritual, né? Para levar esse conhecimento para as pessoas, né? Para defender o que é de Deus, né? Para defender o que é santo, né? Para falar de santidade pura, sem nenhuma intenção, sem nenhum interesse, como é essa santidade, a vida na divina vontade, né? Que é a santidade das santidades, né? Aí não. Então, então a gente está aqui para isso, né? Não é para nós, não falamos por nós, é Deus que fala através de nós, e nós estamos aqui para isso, né? Esmiuçar cada detalhe, se abandonar cada vez mais em Deus, né? E entender essas verdades e também doar, porque a gente não guarda para nós, porque esse Jesus é de Deus, esse conhecimento a gente não rouba para nós, é de Deus. Por isso que a gente fala onde o Senhor nos colocou, com os veículos que Ele nos deu, né? Então, né, no começo Jesus estava falando, né, de um trecho do livro do céu, falando assim do desprezo à religião e do quanto come despreza e escarnece da religião, né, e por causa disso, né, a terra deveria chover em sangue, deveria dar. Ele falou assim, só o sangue para purificar por causa desse pecado, do desprezo da religião, né? Então, a gente tem dois paralelos, né? A gente tem pessoas buscando a religião de todo o coração, né? E tem também os escarnecedores dela. É o que a gente vê, né? A gente vê os dois lados da moeda nesse mundo, joio e trigo. Então, a religião para uns serve de chacota, né? Ou então para eles dizerem, olha, gente, como a religião é perigosa, como as pessoas que são religiosas são perigosas. Cuidado, a religião, gente, é uma invenção. Ah, e a religião é um ópio que muitos inventam para isso e para aquilo e não sei o quê, né? Então, alguns riem disso e até fazem piadas disso, né? Na internet, né? Riem da fé das pessoas, né? Acha que as pessoas que são religiosas são as pessoas mais problemáticas que existem, né? Por terem uma religião, por terem fé, que acha que fé é loucura, né? Acha que é uma loucura da pessoa, ela olha, não pensa por ela mesma, ela é manipulada. Por isso ela tem uma fé, porque ela é uma pessoa manipulada, é uma pessoa fanática, né? Então eles acham lindo não ter nenhuma religião, acham lindo quando eles dizem eu sou ateu, eu falo com todo gosto, né? Eles acham que essas pessoas são até burras, pessoas com problemas sociais, né? Pessoas atrasadas. Então a gente vê essa realidade muito triste que Jesus, quando Jesus fala desses tempos assim, que a Luísa no final vai falar, né? Que tristes tempos, que rasgo, né? Como que não entendem o que é realmente a religião. Então, a gente está nesse tempo que ela está falando no livro do céu, que Jesus mostrou para ela. A gente está nesse tempo em que a gente está vendo muitos conflitos, né? E aí Jesus vai e fala que esse sangue, né, que precisa ser derramado por causa da religião, muito sangue precisa ser derramado para purificar, justamente por causa do pecado, né? Do coração do homem está tão fechado para a religião, para a fé, né? Justamente por causa desse descaso que se tem com a fé, é necessário ser derramado muito sangue. Então, o que é esse muito sangue que Jesus está falando, né? Que Jesus estava explicando? É justamente as guerras, né? Porque os motivos das guerras é por causa de religião, é por questões culturais, né? É justamente porque o homem querendo defender a sua liberdade religiosa, né? E medo de ver outros povos e trazendo culturas diferentes, contaminações diferentes, costumes diferentes,
medo de alguém de vir a uma outra nação e essas pessoas se sentem assim que é como se fosse assim, mancha a nossa terra, trazendo uma coisa diferente do que nós estamos acostumados. Tá nos tirando da nossa tradição, né? Tá nos tirando daquilo que nós temos que defender nossa tradição. Nós temos que defender o que é nosso, né? Então, e isso acaba gerando as guerras, né? As brigas, porque às vezes a gente pensa assim, gente, essa questão geopolítica, né? Essas guerras que estão acontecendo aí entre os países, e essa briga toda, essa brigada toda é só economia, é só ter questões territoriais, não é. Lá no fundo, tem a ver mesmo com aquilo do homem não querer perder sua liberdade, da briga pela liberdade. E, de certa forma, a religião, ela dá um certo poder, né? Uma visão de poder também para a pessoa, a religião. É, um, porque é uma coisa assim, do única da pessoa, da bandeira, do país, dos costumes. É o poder que ela ainda tem de que naquele lugar ali as coisas vão acontecer do jeito que ela quer. Que ali ninguém vai interferir no que elas cultuam, naquilo que elas rezam. Então, pelo menos ali te dá uma sensação de segurança, de poder, de domínio. E quando isso é tirado, quando eles se sentem ameaçados, então eles querem fazer guerras, porque quando se tem um mundo, ainda mais que tem essa coisa, né, de aquela visão globalista, né, e que em todo lugar tem que ser laico, em todo lugar não pode mais ter nenhuma interferência religiosa em nada. Então as pessoas sentem assim, isso vai tirar de nós o nosso poder, porque se a gente não vai poder mais pensar por nós mesmos, alguém vai pensar por nós, né? Vamos ter que pensar de uma forma global, isso significa renunciar à nossa crença, à nossa tradição, à nossa cultura, aquilo que é da nossa origem, né? Então, querendo ou não, a pessoa sente assim, tá tirando a minha liberdade, tá tirando, tá tirando o nosso jeito de ser. Então, a gente tem que fazer guerra, né, para delimitar isso aí. Então, por isso que vem essas guerras. É sempre uma briga. Você vê muita briga entre Israel e os muçulmanos, mas você vê que é a disputa deles, que existe lá, e que são tão divididos, eles são divididos em termos geográficos de terra, mas não é terra, é religião. Por quê? Porque eles têm essa briga com relação a construir o terceiro templo, né? Porque os muçulmanos também têm a religião deles, eles esperam que o profeta deles lá, não sei se é o Mohammed, agora esqueci o nome do Mohammed, né? Ele vai voltar. Então eles têm aquela espera. Aí os judeus também, que estão esperando até hoje a primeira vinda de Jesus, eles acreditam, né? Que Jesus já veio, não confessam isso, até hoje estão nesse engano, né? Então, aí eles também, não, o templo é nosso, o templo é dos judeus. Aí os muçulmanos ficam, não, se construir o templo exatamente no lugar que nós também queremos construir, vai atrapalhar nossa liberdade religiosa de também esperar o profeta nosso que vai chegar. Então, lá no fundo, essas brigas são por causa disso. Aí fica aquilo, eu sinto que o povo judeu nos ofende pela forma com que eles vivem, né? E isso é prejudica. Nós temos um modo religioso de ser, nós gostamos do nosso jeito, é a nossa roupinha, é o nosso jeito de ser, o nosso jeito de vestir, é o nosso jeito de se comportar. E aí eles falam, né, que o mundo lá fora é um mundo sujo, né, um mundo contaminado, né, porque eles preservam essa tradição e eles veem que o homem é moderno demais, né, que quem está fora se contaminou totalmente. Por isso que eles falam que somos uma raça impura, né, e tem uma visão, né, que os terroristas, esses grupos terroristas têm até uma visão muito suja, assim, né, de que da pessoa, né? Os terroristas têm aquela visão muito suja, assim, de que a gente é uma nação suja, né? Que as outras pessoas abandonaram Deus há muito tempo, não servem verdadeiramente a Deus, né? Então são pessoas assim que tem que já era, né? Estragadas, tem que ser eliminada. Então é uma briga, mas lá no fundo sempre são esses os motivos, é culturais, é o medo de perder a identidade. Tudo gira em torno disso, né? Então a gente, além desses e a guerra, essas brigas, essas confusões, tudo isso são flagelos, né?
justamente por causa do homem ter perdido, que Jesus fala no livro do céu, em outro trecho, o homem perdeu submissão à cabeça, o homem perdeu submissão a Deus. Por perder a submissão a Deus, perdeu a submissão também a tudo que eu constituí de autoridade na terra, inclusive a autoridade que eu pus na minha igreja. Então, o homem perdeu isso, né? Justamente por ter perdido a submissão a Deus, perdeu a submissão a todo tipo de autoridade também. Então, hoje não se tem esse respeito. Hoje a nação não respeita a nação, né? E não tem esse negócio de irmão, né? É muita briga, é muita fronteira, é muita divisão, né? É muito conflito, né? E tudo isso é gerado por causa disso, a falta de submissão a Deus. As guerras no mundo, todos esses castigos são por causa da falta do homem ter saído desse princípio original mesmo, né? De compreensão, de entendimento, né? É justamente por causa disso. Então, até a presença dessas misturas de seitas, de muita coisa, tudo é castigo. Até essas seitas satânicas que vão surgindo aí. E essa loucura que é hoje, né? Parece uma salada de fruta, né? Esses negócios de religião, né? Tem tudo qualquer seita, tem tudo qualquer mistura, tem tudo qualquer coisa, mas isso tudo são castigos, né? Pelo homem ter perdido totalmente isso. A noção mesmo da religião, da fé, de nunca tinha que ter saído dessa base, né? Então, aí se a gente for ver bem, né? A gente vê que é muito mais essas guerras, esses conflitos, é por questões religiosas, culturais. É pelo medo como tem de perder a liberdade, né? Então, aí eles se armam até os dentes, bombas nucleares, né? Eu tava vendo a reportagem mesmo, falando das bombas nucleares. Vários países, como a Coreia do Norte, Estados Unidos, Rússia, aqueles que têm mais autonomia, mais poder, que são os bambambam, tudo dispõe de armas nucleares, né? E as armas nucleares são uma forma também de intimidação, que eles usam isso para intimidar uns aos outros o tempo todo, né? Então, assim, eles se orgulham muito disso, né? Se orgulham muito de ter esse tipo de coisa, né? Então, eles se armam mesmo para falar, olha, se você vir, você vai levar. Nós estamos armados, né? Então, é muito sério isso, muito sério isso. E essas brigas é um medo que a própria nação tem de deixar de existir, né? Se eu não me armar, se eu não me defender, se eu não nós vamos deixar de existir, porque se vir essa cultura de fora, se vir esse jeito moderno, a nossa tradição vai embora. E matando a nossa tradição, matou o país, né? Não somos, se mudar os nossos costumes, o nosso jeito de se comportar, de se vestir, de ser, acabou o nosso país. Vai ser outra coisa, mas não vai ser o nosso país, né? E tem aquela coisa assim, né? Então é muito sério isso, muito sério mesmo. E eles não querem abrir mão, né? Né? Não vão abrir mão do nosso modo de pensar de jeito nenhum por causa de uma outra nação, né? Por causa de outros povos, né? Então, por isso, eles não querem que venha outra nação e mude os seus modos, tire a sua liberdade, né? Nós não queremos ser refém de outra cultura que venha e mude todo o nosso jeito de ser, né? Não quer. Então, por esse medo de sentir assim a liberdade ameaçada pelo vizinho faz com que se armem, né? E não confie em ninguém, porque às vezes as amizades também, mas são amizades assim que você tem que estar sempre esperto. Porque quem fica sozinho demais e se isola, não tem às vezes os recursos necessários no país deles. Então, para que eles, né, eles precisam fazer amizades assim, mas assim, é tudo um oportunismo. Eles precisam fazer alianças, mas tudo assim, o que você vai me dar em troca? É tudo uma coisa assim, de poder mesmo, né? Não é porque eu quero fazer amizade, porque eu quero ser um país que consiga conversar com os outros, né? Que não seja tão fechado em mim mesmo, né? Porque quanto mais amizade eu fizer, melhor, assim, mais eles vão me deixar quieto. Na verdade, sempre tem alguma coisa, um pede do outro, o que você vai me dar em troca? Então, eles trocam produtos, né?
A pessoa sabe, mesmo que se eu não tenho, se eu sou um país que eu não tenho aquele potencial bélico, né, muito bom, eu tenho que me unir a outros que possam dar aquilo que eu não tenho e eu ofereço o que eu tenho, de certa forma, porque aí eles vão me dar a capacidade de me armar, eles vão ser minha arma, eles vão ser a minha defesa, para mim proteger o que eu quero proteger, mas é sempre assim, alianças feitas com interesses, né? Porque eles sabem que quem fica isolado é mais complicado ainda, né? Então, de certa forma, os que ficam isolados ficam com a situação mais complicada ainda. Então, querendo ou não, eles não podem se fechar totalmente, mas eles não se abrem porque eles querem uma amizade, porque eles, olha, esse país pode trazer coisas diferenciadas para nós, sim. A gente precisa ficar tão fechado assim na nossa cultura, na nossa religião, não. Não é bem isso, né? Na verdade, não é bem isso. Na verdade, eles sabendo, olha, eu preciso de uns leões aqui para minha defesa, porque tô fraco. É igual Taiwan, né? Taiwan com os Estados Unidos, né? Porque Taiwan está isolada, né? Geograficamente, com a China em cima dela, né? E a Taiwan é rica, ela produz muito material que exporta, né? Tecnológico. E os Estados Unidos não é bobo, né? Então os Estados Unidos promete ajudá-la e proteger ela da China e lá comunista, porque lá não é fechado igual a China. Eles não querem pensar como a China pensa. Eles, ao contrário, eles também querem defender a cultura deles, o jeito deles de ser. Eles não querem ser como a China são. Não é tão assim ditadora, né? Então, estão lá encostados lá nela, tá cercado. Então eles precisam se abrir para fora, né? Então, mas é sempre assim, né? É sempre uma forma mesmo de se proteger, né? É sempre sabendo só, sozinho, se eu não me unir aos meus inimigos, sendo amigo ou inimigo, se eu não me unir a eles, eu não vou estar sendo esperto, né? Eu vou estar me colocando em situação pior. Então, eu tenho que fazer uma boa aliança também que possa garantir a nossa proteção aqui, né? Então é assim, aí você vê acordo, desacordo, briga com um, briga com o outro, vai lá, faz uma reunião, você vê tirando foto junto, um apertando a mão do outro, mas isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Então, é isso aí, né? Então, tudo isso gira em torno disso, né? Esse pensamento, né? E aí, por causa dessas coisas também, aí hoje você vê assim, a ONU, né, trabalha muito em cima disso. Em muitos lugares, né, ensinando para as pessoas assim, essa coisa assim, de ensinar assim, gente, a gente tem que respeitar, né, tem que ter uma tolerância religiosa, mas tem que ter liberdade de expressão, tem que ter liberdade de pensamento. Olha só, gente, o que a religião causa. Olha o que a religião causa. Só que isso faz uma propaganda errada, né? Olha o que a religião causa, né? Olha só, guerra, conflito, divisão. Olha que horror, né? Olha, gente, a melhor coisa que tem é as pessoas ficarem livres de todo esse pensamento, né? Ninguém tem o direito de impor isso para ninguém. Ninguém tem o direito de impor sua religião para ninguém. Ninguém tem direito de influenciar ninguém, né? Cada um com seu cada um, né? Cada um com seu pensamento, cada um com a sua fé, né? Então a gente vê também, por causa dessas realidades, né? Mas é aquilo. Isso é por causa do humano, né? Isso não tem nada a ver com Deus, né? Isso não tem nada a ver com Deus. Não é Ele que ensina essas brigas, não é Ele que ensina essa guerra. A guerra é castigo por causa de pecado. É justamente por o homem estar separado da vontade do seu Criador. Está fazendo a sua vontade. Então, aí vem crescendo muito essa coisa, né? De separação de Estado e igreja, aquela coisa assim de não ter essa influência, essa coisa assim de ser laico, né? Tirar tudo que possa influenciar, que possa lembrar de religião. E aí você fala, então é aí que é o certo, que assim evita briga? Não. Não, ao contrário. É justamente por querer tirar, é justamente por me querer tirar tudo que lembra ele do espiritual, é justamente por me querer cada vez mais afastar esse pensamento do elevado, do espiritual, que é o transcendente, que está acima do que é material,
É justamente, tipo, afastar isso das escolas, o pensamento religioso, né? Tira o ensino religioso, para não ter briga na escola, porque aí eles justificam falando dessas guerras, falando que essas guerras, né? Então, é justamente por querer tirar isso e fazer com que o homem seja a liberdade de pensamento, porque não é só a liberdade territorial que a gente está falando aqui, mas é uma questão assim, cada um querendo defender a sua liberdade de pensamento. Deus quer agir nessa liberdade? Sim. Ele não quer que seja imposto mesmo, é verdade. Mas o homem sempre quer pensar com seus próprios botões. Ele quer resolver com a sua matemática. Ele não chama Deus para conversa. Deus, senta aqui do meu lado e vamos conversar e vamos ver qual que é realmente o problema desse mundo. É defendendo uma liberdade total em que eu tiro tudo que lembra de fé no supermercado, nos hospitais, nos meios públicos. É tirando tudo que lembra a religião é que vai resolver? Aí ele vai ir muito mais fundo e falar que o problema está dentro do homem. Está dentro do homem. Porque, gente, porque primeiro, essa coisa de buscar algo além, isso está na nossa alma. Como você tira a alma da pessoa? A religião é mais do que uma coisa, ela é alma. É algo que Deus colocou dentro de nós. Uma busca pelo eterno, uma busca pelo transcendente, uma busca por algo que está muito mais do que o que a gente vê. Então tá muito mais além ainda. Tá muito mais além ainda. Entendeu? Só que o homem quer pensar com seus próprios botões. Entendeu? E querendo ou não, Deus precisa dar liberdade dele usar para ele perceber, olha, se eu não buscar Deus, eu não acho a solução para nada. Então, como eu resolvo uma guerra sem fé? Faço bomba atômica. Como eu resolvo um conflito com meu vizinho sem fé? Pego uma arma. É assim como ele resolve quando ele faz a matemática dele. É assim, é assim. Quando se põe a fé, aí muda sua forma de ver as coisas. Então, entendeu que tem a questão da vontade permissiva, que isso tudo é castigo, por causa do homem ter cada vez mais desprezado a religião e cada vez mais isso é tirado dos meios públicos, isso é tirado das escolas, isso é tirado de tudo qualquer lugar, não querem fazer referência à religião, né? E, enfim, tudo é castigo, mas ao mesmo tempo o homem vai perceber que não pode ficar sem a fé. Que é justamente a falta disso que está causando o problema. E ele precisa ver isso por ele mesmo. Entendeu? É muito sério, né? Então, aí vai crescer esse pensamento que a gente vê aí, né? Você não pode falar nada de religião para ninguém hoje você abre a boca dependendo se está doutrinando, né? E aí você fica assim, mas nossa, mas até o Papa, né? Na igreja fala assim para não ficar fazendo proselitismo. Ele sempre defende todas, né? De certa forma, uma paz entre todas as religiões. Mas é necessário falar assim hoje, porque se nós tivéssemos um Papa muito moralista, que se posicionasse assim, só a Igreja Católica, se ele se posicionasse de uma forma muito forte, ele já tinha jogado bomba atômica há muito tempo lá no Vaticano e tudo, e tinha matado, vão matar então esses cristãos tudo. Então, para não se jogar bomba atômica, o Papa precisa dizer: vamos respeitar todas as religiões. Olha só, olha o peso que ele carrega, né? Olha o peso que ele é, porque os caras lá, caras, que eu não sei dar o nome em quem é, que são realmente os caras, né, globalistas, dá um jeito de resolver esse problema aí, Papa. Faz um discurso aí que acalma esse povo. Porque se eles ficar brigando demais, a gente tem bomba atômica aqui. Então ele tem que ficar sendo aquele pastor. Deus não pôs ele à toa. Ele tem que ser aquele que vai unir todo mundo. Ele tem que ser aquele que vai conversar com todo mundo. Ele não pode se fechar e ele ensina os cristãos a não fechar o coração para ninguém. Porque se a gente fechar o nosso coração, vamos nos odiar. E o ódio é aquilo que Jesus falou. Já pensou se os santos começar a odiar? Então, o Papa ensina, ame, não julgue ninguém, não tá mentindo. É o que Jesus fala do Papa, assim, né? A figura dele sendo aquele pastor, né?
o pastor que tenta fazer as ovelhas ficarem bem mesmo, elas sendo diferentes, né? Mas elas se sentiram assim mesmo, ó, tem lugar para todo mundo aqui conversar. Eu não vou fechar as portas aqui do Vaticano e falar que eu só falo com líder tal, que tem a religião igual a minha. Então ele fala com budista, ele fala com de outros lugares. Quer dizer que isso é lindo, é perfeito, esse negócio de mistura de religião, dessa coisa toda, da campanha, da fraternidade, quer dizer que é tudo perfeito. Essa questão, realmente Deus quer assim mesmo? Deus quer ecumenismo? Ele fez para ser assim? Não. Não é isso. Mas isso é tudo castigo, consequência do homem ter perdido a submissão à cabeça. Tudo é castigo e consequência. Então, Jesus ensina como agora a gente lidar com essa realidade na divina vontade. Como? Amando. Apesar de. Amando, entendendo que tem o para quê. Não quer dizer que as pessoas não vão ser direcionadas à verdade. Não quer dizer isso, né? Não quer dizer, né? Mas às vezes também Deus manter uma pessoa numa outra religião, né? Só dela não ser católica já é um sofrimento. Então a gente tem que ter misericórdia. Só dela não ter acesso às coisas diretas, né? Os bens que às vezes o católico não dá valor, né? Que é muito triste isso, porque aqueles que têm não dá valor. Já é um castigo. É muito triste a pessoa não poder conhecer tudo o que um católico pode conhecer. Isso já é um castigo por si só. E isso também é um elemento que Deus usa também para essa pessoa, para dizer para ela que permitiu isso por causa disso. Às vezes protegeu ela dela mesma, talvez ela ia florescer em outro lugar para ser salva, e talvez para ela ser salva, ela precisou nascer naquela nação que não tinha a igreja católica. Ela precisou nascer naquele lugar, daquela forma. E Jesus vai conversar isso tudo com ela, ela vai entender normal. Mas não quer dizer que as pessoas não recebem as graças que o católico está recebendo, porque quando a gente reza na igreja, a missa é universal. Nós rezamos por todos os cristãos. Nós rezamos pela igreja triunfante, que é a do céu. Nós rezamos pela igreja padecente, que é do purgatório. E nós rezamos pela igreja militante, que é da terra. Quando eu falo igreja militante, não está falando só de católico. Está falando da humanidade, de cada ser humano da face da terra. Então, não tem uma pessoa que não receba as graças e os frutos dos sacramentos, das graças, dos efeitos do que você está recebendo quando você vai na missa. Você está rezando pela humanidade, você está comungando em nome das pessoas, você está rezando por aqueles que não podem estar lá e elas estão sendo ofertadas na missa. É muito importante isso. Então, tem todo um porquê. Então, quando o Papa fala assim, faz uma campanha dessa que precisa fazer, tem a questão da teologia da libertação, que é uma tristeza na igreja, mas ao mesmo tempo, apesar da má intenção, Deus o tira um bem disso. Quando a gente fala, nós sejamos todos irmãos, é muito importante essa linguagem hoje, porque não é para cristão sair brigando com ninguém. Não é para o povo que se diz católico fazer guerra com as pessoas. As pessoas estão se armando umas com as outras, que não é só arma de pegar bomba atômica, revólver. Não, é a arma mesmo do ódio, da briga, da divisão, do não querer estar junto. Não vou ficar junto não vou conversar com alguém, não vou receber um espírita na minha casa, não vou receber uma pessoa que... tem gente que fala isso, católico que fala isso, se testemunho de Jeová bater na sua porta, finge que nem está lá. Deus não disse isso. Se o testemunho de Jeová bateu na sua porta e você foi atender e viu que é testemunho de Jeová, atenda, é seu irmão. Então, assim, querendo ou não, é importante, porque Deus não quer que nós odiemos. Deus não quer que a gente se feche. Deus quer que a gente ame apesar de. Deus quer que a gente não se sinta melhor do que o outro. Ao contrário, a gente tem que ter misericórdia. Só da pessoa não ter, não conhecer, não estar na igreja católica, já é triste. Então a gente tem que se compadecer, a gente tem que desejar o retorno dos irmãos. A gente não vai esconder nossa fé e falar, então tá tudo bem, irmão. Qualquer mentira que você falar para mim tá ótimo, né? Não é isso. Não é isso que Jesus quer, não. Não quer omissão.
entendeu? Mas você quer amor. E o amor vai fazer você conseguir falar de Deus com qualquer pessoa. Quem disse que tem que ser só do seu grupo de convivência? O Deus em você vai te fazer falar com qualquer pessoa. Se você é realmente uma pessoa espiritual, e uma prova disso é que você não vai se fechar o seu coração. Você não vai ser falso, né? Mas você não vai fechar o seu coração. Tá? É muito importante, né? Tudo que Jesus está falando nesse estudo, né? Deixa eu ver aqui agora. Então, é muito triste, né? Quando a nação está falando, né? Quando a nação quer expulsar, quando a nação ela expulsa a religião, né? Quando ela fala assim, todos têm que ser separação de tudo. Então, o Estado tem que ser tudo laico, no ensino, nas escolas, de tudo, isso quer expulsar a religião. Isso é muito triste, quando a nação quer tirar toda a referência religiosa. Quando você vê a Europa, o que a Europa se tornou, né? É difícil hoje na Europa você conseguir participar de ter uma igreja, né? Como que a Europa esfriou na fé, né? Justamente por causa dessa visão, né? De distorcida mesmo, de uma liberdade tão grande que se tornou perversão, em que se fala a religião não pode impor, né? E eles começaram a se modernizar demais, a aceitar tudo, né? E essa coisa do Estado laico, essa coisa de tirar tudo, qualquer coisa que possa ser referência religiosa nos meios públicos, que possa lembrar da fé, que as pessoas têm que ter liberdade, que isso é melhor, a melhor coisa que tem para evitar conflito. E aí você vê na nação, realmente, uma nação sem fé morre, perde a identidade, né? Você vê que a religião forma tem uma questão da identidade da nação, né? É muito triste isso, isso não pode acontecer. As consequências que isso gera de castigo é terrível. Então, muitas pessoas, quando querem defender a sua fé, porque justamente por causa desse medo, porque elas sabem, elas sabem que o que gera para uma nação quando é expulso, né, a ideia de religião. Quando não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus. As consequências que isso gera, o medo que as pessoas têm, meu Deus, se tirar Deus, né? Ninguém tira, pode expulsá-lo, né? Mas se a pessoa fala assim, se tirar Deus da terra, se tirar a ideia de Deus, se cometemos um deicídio, que é matar a ideia de Deus, vai chover sobre nós, né? Todas as consequências disso. Então, esse medo, né, faz com que as pessoas, então, lembre, né, façam campanhas, façam projetos, lembre da religião, né, façam vídeos na internet, né, façam de tudo, né, para promover a fé, para ensinar, para pregar, né, vão para as praças lembrar das pessoas da fé, vão nos hospitais, vão vão ficar em vigília nos hospitais lá, lutando para não ter o aborto, para falar. Por quê? O que que leva elas a falar isso? É a fé, né? Olha, isso é contra a vontade de Deus, né? Lembra as pessoas, olha, uma nação que aborta é porque já esqueceu de Deus há muito tempo, né? Então, assim, você vê, né, que tudo, essas consequências, isso também, esses conflitos servem para purificar, tudo serve. Até quando os irmãos brigam entre si, né, como a gente vê na Igreja Católica, aqueles que querem defender a tradição, contra aqueles que já estão, olha, esses aí não estão frios, não estão ligando mais para a religião, estão levando as coisas tudo no progressismo, de qualquer jeito. Então, isso também serve para purificar a própria igreja, né? Esses conflitos, porque é o medo de perder a tradição, né? Medo de ser expulsado daqueles valores que foram conquistados. Eles pensam no sangue dos mártires, eles pensam no sacrifício dos santos, que tudo que trouxe, tudo que foi trago foi com muito sacrifício, os escritos, os livros, né, espirituais. Então ele sente assim, tá defraudando a gente, tá tirando a nossa liberdade, porque se você vai na igreja e quer viver a sua fé e lá acontece uma profanação, né? Acontece uma missa enculturada,
algo assim que denigre, que mancha, que corrompe aquela liturgia, a pessoa sente que perdeu a liberdade de rezar de verdade, porque ela tá indo na igreja, quer ter aquela liturgia, quer ter o direito de ter uma liturgia rica e sair de lá assim iluminada, né? Sair de lá feliz. Então, quando ela vê brincadeiras acontecendo numa missa, na igreja, profanações acontecendo, ela sente se está ofendendo, eu estou sendo ofendida na minha própria casa. Eu estou sendo ofendida na minha própria terra. Eu estou perdendo a minha liberdade de rezar e ficar em paz. Eu estou com ódio. Eu estou saindo com ódio. Então isso gera consequências também. Por isso você vê muitas brigas. Um defende a missa assim, outro defende assim. Fala, a missa, tudo começou porque está fazendo dessa forma. E existe desequilíbrio nas duas partes? Existe, né? Mas no fundo, é um desejo de voltar à origem, é um desejo de defender a origem, é um desejo assim, é é um medo muito grande de deixar de existir. Ah, meu Deus, a igreja vai deixar, a pessoa pensa que é por força humana, né? Mas a pessoa vai deixar de existir, a igreja católica está perdendo, a igreja católica não parece mais igreja católica, está perdendo a identidade. Então, aí gera também esses conflitos aí por causa disso, né? E Deus permite também para purificar a igreja, porque fala que os próprios filhos da igreja vão purificá-la. Os próprios filhos da igreja, quando fala assim, a igreja será sempre igreja, o que vai acontecer com ela é ser lavada no seu próprio sangue. O que é esse próprio sangue? É os próprios filhos da igreja, né, nessa disputa, querendo ou não, é um conflito, mas dessa divisão também é um meio para purificar. É um castigo, mas purificador. Purificador, é o martírio da igreja, né? Mas quem está no controle de tudo? Deus está no controle de tudo, né? Entendeu? Vamos ver o que mais posso falar aqui. E ele, então, tudo isso, né, Deus permite acontecer, tem um propósito. É, e, e as pessoas, né, que como eu falei do conflito, né, que não querem, que tem medo, que brigam, querendo impor mesmo a fé, de certa forma impor no sentido de faz campanha, faz de tudo, né, para promover a fé, para lutar pela fé. É justamente por isso que elas não querem perder isso, né? E tá certo, ele quer ser amado mesmo. Quem disse que Deus está dizendo, tudo bem, eu estou dando liberdade para vocês me expulsar? Nunca. Ele precisa ser amado mesmo. Ninguém pode desistir dele, né? Ninguém deve desistir dele. E ele quer que a gente busque ele. Ele quer que o defendamos, né? Ele quer que levemos essa sua mensagem. Só que a gente vai fazer isso sem violência, entendeu? Sem impor, respeitando a liberdade de cada um. Mas não quer dizer que não vamos falar. Se hoje em dia tem gente defendendo tudo, qualquer coisa, da libertinagem, né? Vai lá pro YouTube, vai pros lugares e defende essas coisas mais ridículas que elas pensam e riem disso. Como que você não vai defender, né? A sua fé, você vai se vergonhar disso, né? Então a gente vai sim. É triste, é cansativo essas brigas, né? E quando você quer falar da fé, vem perseguição, né? A mulher lá falou do Apocalipse lá, veio a perseguição, mas também foi frutífero, Deus usou disso. Foi importante o que ela falou para Ivete, né? O que Jesus tirou disso foi importante demais. Pessoas realmente foram tocadas, porque as pessoas não, como Jesus falou, as pessoas não eram inocentes. Todo mundo já ouviu falar de Apocalipse. Quando ouve falar de Apocalipse, já sabe do que está sendo dito. Então, pessoas lá que estavam com ela, com a Ivete, foi tocada quando ela falou. Então, nada se perde. E a gente também viu como que o mundo tá. Quando a gente viu eles debochando do que ela falou, e isso repercutindo em deboche para os cristãos. É cansativo essas brigas, essas perseguições, mas isso também é purificador, tá? Isso também é purificador, até quando vem a frieza, essas coisas também servem porque você ama a Deus sem estímulo. Ah, eu amo a Deus quando eu sou aceita, quando me aplaudem o que eu falo. Mas se eu for escarnecida, eu não falo mais o nome de Deus, então tem algo de errado, né? E também
né? Isso também revela a decadência do homem. Olha o que o homem faz, ó, fala de fé, eles riem. Olha o que está dentro deles, né? Eles riem das pessoas religiosas, eles riem das coisas da Bíblia, eles riem de algo tão valoroso que é o Apocalipse, né? Eles riem dessas coisas, das minhas revelações, entendeu? Então, é complicado, né? Então a gente entende o que está acontecendo, né? A gente vai, sabe, que a gente realmente é deixar de lado quando fala das coisas de Deus, que as coisas espirituais não interessam, né? Mas a gente não vai sair, como eu falei, não vai sair brigando com ninguém, não vai sair fazendo guerra com ninguém. E o que a igreja pede é isso, né? Ela luta assim para manter os cristãos assim, faz campanhas, né? Sobre isso, né? Justamente para a pessoa se não brigar, né? Justamente para a pessoa não impor, para a pessoa amar, né? Uns aos outros, porque é necessário. Então, tudo tem um para quê, né? Tudo tem um para quê. E outra coisa, né, que Jesus está falando da decadência do homem, né, da sociedade. A gente vê também o quanto a sociedade está assustadora, né? É muita briga, né? A gente já vê que tem essas guerras, gente, não é só assim, países contra países. É o ser humano contra o ser humano, né? Quando a gente vê assim, essa questão de brigas, né? Você vê assim que as pessoas estão perdendo assim até a noção do natural, né? Quando elas estão brigando assim, né? Porque você vê assim as pessoas brigando, né? Como foi falado, né? Tava falando de uma briga, né? Tá falando de muitas brigas, né? Notícias de brigas, né? Que hoje muito caso assim é homem batendo em mulher, mulher batendo em homem. Então a gente vê muitas notícias assim, filho batendo em pai, pai batendo em filho. Você vê assim que as pessoas assim estão nessa coisa, esse negócio de ideologia de ser igual, tá tão igual mesmo, tá tão assustador que as pessoas perderam noção. Não tem mais aquilo do homem respeitar a mulher, daquela coisa do homem ser cavaleiro, daquela coisa do sexo frágil, né? Então, da mulher ser o sexo frágil. Então, hoje os dois brigam como se fossem dois caras brigando. Para você ver como que tá o mundo. Então, a ideologia transformou mesmo o ser humano. Essas ideologias, porque vai tirando a religião, vai tirando a referência da fé, da ordem, vai tirando aquela coisa assim do homem e da mulher, cada um no seu lugar, tem uma tradição a ser defendida ali, tem uma posição de cada um, aquela coisa do homem agir como um homem com H mesmo, e a mulher se você colocar no seu lugar também de mulher, aquele respeito, né? Isso tudo é porque é por causa da decadência da religião, porque é a fé, né? Tudo que o Senhor nos ensina nos faz cada um se enxergar no seu devido lugar. O homem fazer o seu papel de homem, a mulher fazer o seu papel de mulher, a família exercer o seu papel, né? E justamente por causa dessa coisa de ter tirado tudo e ter defendido a liberdade, hoje as pessoas não estão mais livres, elas estão cada vez mais perdendo a noção até do que elas foram criadas para ser. Então hoje você vê homem e mulher realmente sendo colocados no patamar tão igual que os dois hoje entram numa briga e parecem dois homens brigando. Para você ver como que o homem está perdendo a civilidade. E você acha que isso não tem nada a ver com a religião? Tem sim, porque a religião nos faz lembrar do que nós somos, porque ela nos coloca com Deus, ela nos liga a Deus. E ligando a Deus, se o homem não estiver ligado ao todo, que é Deus, ele também perde a noção do que ele é e do que o outro é. Então ele não respeita a Deus, ele não respeita a si mesmo, então ele também não vai respeitar o próximo. Então é o que a gente vê, o ser humano perdendo essa civilidade mesmo. E a gente vê muitas situações assim. E o mundo chegou a esse ponto. Tudo por ter aquilo que o Senhor fala. Perdido a submissão à cabeça, que é o próprio Deus. E perdendo a submissão à cabeça, perde submissão também à cabeça, à autoridade humana que Deus colocou. Seja a autoridade que uma pessoa tem que ter o chefe do trabalho, seja a autoridade que você tem que ter o chefe da nação, quer dizer, o respeito que você tem que ter o chefe da nação, seja o respeito que o filho tem que ter com o pai, com a mãe, a esposa com o esposo com a esposa,
Por causa disso, gente, tudo funciona no devido equilíbrio que Deus colocou. Tirando isso, é igual você montar um castelinho, né? Você monta um castelinho de carta. Se você puxar a cartinha que está lá no meio, que está na posição X, cai tudo, né? Então, cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Mas quando você perde essa submissão a Deus, as coisas não se encaixam. Por isso que a fé é justamente isso, a fé é Deus, né? E as coisas, se não estiver centradas nele, se não estiverem dirigidas a ele, tudo sai do lugar. Então, eles defendem uma sociedade que vai funcionar melhor sem base. Não vai. É igual montar uma casa numa areia, vai despencar, né? É montar uma coisa numa superfície de areia, vai despencar, vai desmoronar, não tem sustentação. Então, esse mundo que pensa que afastando a ideia de Deus vai fazer com que os homens sejam mais livres, menos escravos, e eles, por eles mesmos, sendo mais humanos, vão conseguir se estruturar e se respeitar. Não vai, ao contrário, você forma uma nação fraca, muito fraca, né? E selvagem. Selvagem, é a barbárie. É muito sério. É o caos. Mas a gente precisa perceber. Olha, gente, o ser humano, não tem coisa melhor do que Deus permitir nesse mundo a gente mesmo a nossa ficha cair. A gente perceber que as coisas não funcionam sem Deus, uma família não funciona sem Deus, a relação de um casal não funciona sem Deus, a relação de fé entre as pessoas. Não tem como uma nação também sem Deus, né? Não prospera, não tem como, né? Tudo a fé não é uma invenção humana, porque eles acham que é uma invenção humana, né? Que as pessoas inventaram para conseguirem criar uma moral. Olha, criaram Deus, o homem inventou Deus, o homem inventou uma fé, uma base moral, para eles terem uma direção na vida, né? Para eles conseguirem se organizar como sociedade. Mas agora não precisa, já estão organizados, eles conseguem pensar por eles mesmos, e eles perceberam que eles são capazes de pensar sozinhos. Então, vamos tirar isso aí, porque isso aí está impregnado na cultura, na tradição. Isso é uma ideia para boi dormir, isso é uma coisa que veio lá dos antepassados, foi uma invenção. Funcionou até um tempo e agora não funciona mais. Então, vamos tirar isso, porque não precisa. O ser humano, ele por ele mesmo consegue uma iluminação, porque ele já é muito inteligente, né? Muito capacitado, não é. Aí o ser humano volta. Aí o ser humano fica pior do que os homens das cavernas. Por quê? Porque não é simplesmente você ter uma casa moderna, não é simplesmente você fazer coisas tecnológicas. A mente do homem sem Deus fica animalizada. E um homem com a mente animalizada, pensando como animal, não vai viver a sua inteligência como Deus criou. Não vai usar essa inteligência para o bem. Não vai. É muito sério isso. Muito sério, a gente é um oco. A gente foi criado um oco que Deus enche. Qualquer coisa que o ser humano realizou, não foi porque ele próprio pensou sozinho, por ele mesmo, pelos próprios botões. É a ajuda divina, é por a mão de Deus. É porque Deus está com ele. É porque Deus o dotou de inteligência e guiou os passos dele. Deus está em tudo isso. Então a religião não é uma ideia, entendeu? Não é uma ideia do nada, não é uma invenção para se organizar. Nada a ver. Nada a ver. Tá muito sério isso. Então o homem precisa perceber, filho, vocês não foram feitos para andar pelas próprias pernas. O ser humano precisa acordar e viver, meu Deus, sem Deus não tem norte. Sem Deus não dá, sem Deus despenca. Sem Deus tudo isso aqui despenca. É Ele que conserva tudo, é Ele que sustenta tudo. Então o homem precisa perceber que a falta que está faltando o quê? Deus. Sem Deus não tem jeito. É muito sério isso. Então, essa é a primeira parte da partilha da escola.